Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje, como é de tradição, a gente vai fazer a correção da avaliação. Primeira coisa, se você tem alguma pendência, seja atividade, avaliação, trabalho, eu peço que você me envie nos próximos dias, porque a gente já finalizou o bimestre, passou rápido, né? Então acabou, e eu preciso fechar as notas. Então, se você tem alguma atividade pendente, por favor, me envie. Segundo, como é de praxe, eu estou deixando um link aqui para vocês acessarem a avaliação de vocês, corrigida e comentada em alguns casos, tá? Aquelas pessoas que não atingiram a nota máxima podem estar fazendo a correção e a refacção das questões que não acertaram e me enviando como formato de tarefa, beleza? Bom, pessoal, antes de começar a correção, eu queria falar que a gente percebe quando os alunos têm alguma dificuldade, seja na interpretação do texto, das questões e tudo mais, tá? O que eu estou vendo é mais desatenção de muitos de vocês. Não são todos, tá? Mas não tem como aqui eu direcionar e falar você fez aquilo. Mas falta um pouco de atenção na hora de leitura de algumas questões, sim, tá? E sobretudo, gente, não adianta vocês pegarem a questão e jogar no Google e pegar a primeira resposta que aparece. Porque possivelmente ela vai estar certa. Ela vai estar certa no sentido de que aquilo é verdadeiro. Mas não é aquilo que eu perguntei, então eu não posso validar isso. Tá? Então, façam com calma, façam com capricho e façam com o seu conhecimento, que vai ser melhor do que vocês procurarem algo e acabar colocando uma resposta que não faz o menor sentido naquela questão. Beleza? Dito isso, vamos lá. A questão 1 dizia o seguinte, né? Historicamente, os Estados Unidos é um país formado por imigrantes que buscam um lugar melhor para construir seu futuro. O que buscavam os primeiros colonos que chegaram nas 13 colônias britânicas? Bom, a gente trabalhou há um certo tempo, já a gente vem falando, né? Colônia de povoação, colônia de exploração. De povoação e exploração. Colônia de exploração é o que aconteceu no Brasil. Veio para cá nobres, escravos, monocultura, grandes fazendas, produção de commodity. Nos Estados, nos Estados Unidos, nas 13 colônias, onde começou os Estados Unidos, a colonização foi diferente. Quem foram para lá? Britânicos, ingleses, que estavam saindo da Inglaterra, porque a Inglaterra é um país pequeno, estava tendo um aumento populacional, o preço da terra estava ficando caro, ou seja, morar na Inglaterra estava se tornando uma coisa mais cara, e, sobretudo, eles estavam fugindo de conflitos religiosos. Então, os primeiros imigrantes da, da Inglaterra, os primeiros colonos, eles eram batistas, eles eram protestantes que estavam fugindo das perseguições religiosas na Inglaterra. E eles foram para lá, para as 13 colônias, não para fazer riquezas e voltar para a Inglaterra. Não, a ideia é, se a gente é persona não grata aqui na Inglaterra por conta das nossas posições religiosas, beleza, a gente vai construir um novo país. Então a ideia dos Estados Unidos é o quê? Um país de liberdade, um país onde você poderia professar qualquer fé que você quisesse. Tanto que, qual é o símbolo dos Estados Unidos? A Estátua da Liberdade. Um lugar onde você é livre, onde você tem a sua liberdade para praticar a religião que você quiser. Então, isso era o que buscavam os primeiros colonos. Tá bom? E a partir disso, a gente vai responder também a questão 2, que é assinale as alternativas corretas sobre o processo de colonização dos Estados Unidos. Tá? Eram 5 alternativas, 3 estavam certas, coloquei 3, eu queria ver quem tinha coragem de marcar as 3 e bastante gente acertou. Tá? Então nós tínhamos lá A. Os primeiros britânicos que chegaram no que hoje são os Estados Unidos vieram fugindo de perseguições religiosas na Inglaterra. Correto, isso a gente acabou de mencionar na questão 1. Tá? 2. Os estados do norte utilizavam mão de obra escrava, enquanto os estados do sul havia o trabalho assalariado livre. Isso é o contrário, então está certa a C. A C não.
Perdão. Exatamente, eu sei. Perdão, pessoal. No Nordeste dos Estados Unidos se desenvolveu a indústria manufatureira, mas no Sul as principais atividades econômicas eram as plantations de algodão e tabaco. Lembrando, o que são plantations? Grandes extensões territoriais, grandes fazendas que produzem um gênero só. Tá? No Brasil se produzia o açúcar, nos Estados Unidos foi o tabaco e algodão. Então, tá correta. Beleza? A D. O atual território continental dos Estados Unidos foi conquistado a partir de guerras, compras e anexações de territórios vizinhos. Verdadeiro, tá? As 13 colônias, pessoal, era só um pedacinho ali da costa leste dos Estados Unidos. Então, quando vem a independência, tem o Tratado de Madrid, onde ele já ganha uma porção considerável. Depois é comprada a Louisiana, é negociado o Oregon, é anexado a região ali do Novo México e Arizona. Depois é comprada a Califórnia, é comprado Alasca. Então, assim como o Brasil, que comprou o Acre, os Estados Unidos também comprou boa parte do seu território, ou também anexou por meio de briga, de guerras. Tá? E mais recentemente, eu até mencionei, o Donald Trump diz que faria uma proposta à Groenlândia. A Groenlândia que está na América, mas é de posse da Dinamarca. Tá? E a Dinamarca falou que não queria vender a Groenlândia. Então, verdadeira. E por último, os primeiros colonos foram nobres vindos da Inglaterra com o objetivo de administrar as terras. Isso aqui, gente, é do Brasil. Os primeiros colonizadores aqui do Brasil eram os capitões donatários, eram pessoas ligadas à coroa portuguesa e vieram para cá realmente com o objetivo de administrar as capitanias hereditárias. Tá? Então estão corretas as alternativas A, C e D. Beleza? Parabéns para quem teve coragem de assinalar todas. Bom, a questão 3, né? Após a sua independência e consolidação do território continental, os Estados Unidos iniciou a sua expansão marítima, conquistando o Havaí, Guam, Filipinas e Porto Rico. Quais foram os motivos que levaram os Estados Unidos a se lançar ao mar e conquistar essas áreas? Bom, pessoal, aqui tem vários fatos importantes que vou mencionar antes, mas não precisava estar nas respostas, embora esteja em alguns casos. Os Estados Unidos, ele não tinha nenhum inimigo aqui na América quando ele se tornou independente, porque toda a América era colonial, tá? Então não tinha uma grande competição aqui. Os Estados Unidos, quando se formou enquanto o país que nós conhecemos hoje, o seu território continental, ele tinha acesso tanto ao Pacífico quanto ao Atlântico, uma costa marítima imensa. E eles olhavam para a história recente e pensavam assim: bom, no século XVI, quem tinha a maior marinha? Portugal e Espanha. Bom, os caras conquistaram a América e chegaram na Ásia. Século XVII, os holandeses. Século XVIII e XIX, os ingleses. Então, eles observaram que um país, uma grande potência, necessariamente deveria ter uma grande marinha. Grande marinha para quê? Primeiro, uma marinha mercante. Como que você vai vender para o mundo se você não tem como transportar esse produto? Então, uma grande marinha mercante conseguiria fazer isso. Se você tem uma frota grande, você negocia com qualquer lugar do mundo. Tá? Segundo, uma marinha de guerra. Porque com a marinha de guerra, você tem um poder naval muito forte. Você tem capacidade de deslocar pessoas, contingentes, exércitos de maneira bem rápida. Ainda mais hoje. Tá? Não é à toa que a Marinha dos Estados Unidos ainda hoje é a maior do mundo. Tem diversos porta-aviões. Tá? O que é um porta-avião, gente? É um navio que tem uma dezena de aviões com armamentos. E eles estão espalhados pelo mundo todo. Então, os Estados Unidos começou uma guerra hoje com a Rússia, com a China, com o Brasil, com qualquer lugar do mundo. Em poucas horas, eles conseguem deslocar um navio, um porta-aviões desse, armado, em qualquer lugar do mundo. Então, eles observaram a história moderna e pensou, a única maneira de a gente se consolidar enquanto potência é através de uma forte marinha. Primeiro, mercante, para fazer comércio, para fazer dinheiro. Segundo, de guerra, porque daí você não consigo por bem
eu vou conseguir por mal. Tá? E isso vem, então, à nossa próxima questão, onde nós temos um quadro lá com 3 doutrinas expansionistas dos Estados Unidos. Nós temos lá a doutrina Monroe, a Homestead Act e a política do Big Stick. E aí nós temos a definição ao lado. Então, a primeira, regulamentava a doação de terras para pessoas que pudessem cultivá-las pelo período mínimo de 5 anos. Qual doutrina é essa? Homestead Act. Tá? A ideia é fazer o seguinte: os Estados Unidos tinha aquele meio, o que hoje a gente olha, que é Louisiana, Mississippi, Missouri, Kansas, Idaho, Oklahoma, era um vazio demográfico. Ainda hoje, a densidade populacional lá é bastante baixa. Então, o que é a Homestead Act? Olha, amigo, você não tem terras aqui? Eu te dou uma terra lá em Oklahoma. Você consegue produzir ela em 5 anos? 5 anos você consegue se manter nela? Consigo, então vai para lá. Então, inclusive algumas doações foram perpétuas, porque as pessoas ficaram lá e ganharam essas terras. A ideia é ocupar o território dos Estados Unidos para oeste. Então, todas as vezes que vocês assistirem desenho do Pica-Pau, nem sei se passa Pica-Pau mais, e fala assim, olha, vou para o oeste. Por que essas pessoas estão indo para o oeste? Porque ganharam territórios nesses lugares. Ganharam em Ohio nem tanto, né? Oklahoma, Nebraska, Kansas, Utah, que são estados ali do meião dos Estados Unidos. Tá? 2. Defendia a intervenção militar dos Estados Unidos em conflitos em todo o continente americano. Pessoal, intervenção militar, eu estou falando da política do Big Stick ou do grande porrete. Tá? A política do Big Stick era pautada num ditado africano, que é assim, converse com mansidão, mas se o cara não aceitar, você mostra que você tem um grande porrete. E assim que os Estados Unidos consolidou seu poder aqui na América do Sul. Tá? Eles falavam, olha, cara, a gente tem uma proposta aqui para vocês. Ah, não quero. Ah, não quer? Beleza, então. A gente vai invadir o seu país, a gente vai fomentar alguma questão interna, algum conflito, a gente vai financiar grupos, enfim, várias posturas. A política do Big Stick. Então, resposta C. E por fim, pregava a defesa da hegemonia dos povos americanos com o lema A América para os Americanos. Essa é a doutrina Monroe. Tá? Durante muito tempo se interpretou assim: olha, os Estados Unidos ele está servindo de inspiração aos outros países, às outras nações da América, a declararem a sua independência também. Independência da Inglaterra, da França, da Espanha, de Portugal. A princípio, sim. Só que a América para os americanos é América para os Estados Unidos. Então agora não vai ter mais colônia portuguesa. Não. Agora é imperialismo estadunidense. Beleza? Então resposta correta A. B, C e A. Beleza? Vamos lá, questão 5. O que leva milhares de imigrantes todos os anos a entrarem e permanecerem irregularmente nos Estados Unidos? Bom, pessoal, a gente viu, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. É a terra das oportunidades, o sonho americano e a terra da liberdade. Então, muitas pessoas se aventuram a entrar nos Estados Unidos. Por conta de todas essas questões, e pelo fato dos Estados Unidos ser um lugar procurado por imigrantes, a gente tem a necessidade de visto, ou seja, uma permissão para entrar no país. Não é igual o brasileiro indo fazer compras no Paraguai, que você pode fazer o trânsito tranquilo e se você for parado, você apresenta a sua identidade e pronto. Não. Nos Estados Unidos você tem que ter uma autorização. Tá? Para entrar na Europa, gente, brasileiro não precisa disso. Até acho que 90 dias. Você pode passar lá como turista. Tranquilo. Mais do que isso, você vai ter que ter alguns trâmites burocráticos. Tá? Então, as pessoas elas entram nos Estados Unidos sem essa autorização. Se entra sem essa autorização, significa que o quê? Não foi feito por vias legais. Não foi feito por um aeroporto, não passou pela Polícia Federal fronteiriça. Entrou lá como? Entrou por atravessadores. Atravessadores são pessoas que atravessam outras pela fronteira. Então pega você aqui, coloca você num caminhão cheio de galinha, por exemplo, e esse caminhão atravessa com você lá dentro escondido. Tá?
São chamados coiotes ou atravessadores. E por que isso? Por que as pessoas se sujeitam a isso? Porque se você está ilegal nos Estados Unidos, primeiro, você é uma criminosa. Segundo, você não tem acesso a nenhuma seguridade. Então, se você, por exemplo, ser assaltado, pô, não era nem para você estar aqui. Lá a gente não tem sistema de saúde como o SUS. Mas se tivesse também, você não é daqui, você não pode usar o nosso sistema, você tem que pagar coisas à parte. Então, uma pessoa ilegal nos Estados Unidos está sujeita a todas essas coisas. E por que as pessoas continuam indo para lá? Porque lá ainda assim oferece melhores condições de vida. Tá? É a mesma coisa da gente fazer uma crítica ao Brasil e pensar que o Brasil pode não ser o melhor país do mundo. Mas por que uma pessoa sai do Haiti e vem para cá? Porque as condições de vida aqui são melhores do que lá. Porque os salários aqui são melhores do que lá. E é importante a gente mencionar, né? Eu trabalhei isso nas aulas de educação financeira, que a gente pensa que um salário mínimo muitas vezes não dá para sustentar uma família aqui. Agora, muitos desses haitianos, eles têm famílias lá. Então, o que eles ganham serve tanto para eles se manterem aqui, quanto parte desse dinheiro vai para lá, para completar a renda de quem ficou. Então, as pessoas que vão para os Estados Unidos, elas buscam o quê? Maior renda, mesmo exercendo serviços com uma remuneração mais baixa. Mesmo trabalhando em lanchonete, mesmo trabalhando como babá, cuidadores, que são empregos mais simples e, portanto, os salários são menores, o fato de você ganhar em dólar já torna isso muito atrativo. Então, as pessoas que vão para lá é justamente para mudar de vida. Tá? Nem sempre conseguem. Tá? Era uma coisa muito comum nos anos 90 as pessoas saírem do Brasil, irem para os Estados Unidos, irem para a Inglaterra, irem para o Japão. A tia Mara mesmo foi para o Japão. Então, é um processo bastante comum. Tá? Por quê? Era um lugar que necessita de mão de obra. Um país rico, um país industrializado, ter emprego. Porém, é burocrático você estar dentro das normas. De você ser um imigrante legal nesses lugares. Tá? Então, por que as pessoas ainda se aventuram a entrar nos Estados Unidos? Busca de oportunidade e por conta dessa burocracia. E mais recentemente ainda, as posturas adotadas pelo presidente Trump é de evitar ao máximo a entrada de imigrantes, porque para ele, o que acontece? Quanto mais imigrantes, menos empregos tem para os americanos. Então, os recentes índices de desemprego que foi apresentado pelos Estados Unidos nos últimos anos, não era que o país não estava crescendo, é que os empregos estavam sendo absorvidos por imigrantes. Beleza? Então é uma questão, ela é bastante complexa. Não precisava ter mencionado tudo isso, tá? Mas eu gostei de me delongar um pouco mais nela. Vamos lá, pessoal. Nós temos ali depois uma questão de verdadeiro e falso sobre imigração nos Estados Unidos, né? Então nós temos lá, a alternativa A. Os Estados Unidos é a terceira maior população do mundo. Mesmo assim, são cerca de 1 bilhão de pessoas a menos em comparação à China e à Índia. Verdadeiro, tá, gente? Índia e China é ridícula a quantidade de pessoas que tem lá. 1 bilhão e 400 na China, 1 bilhão e 300 na Índia e depois, bem depois, os Estados Unidos com um pouco mais de 300 milhões. Então, é muita gente de diferença, tá? Verdadeira. B. A maior parte dos imigrantes ocupam bons postos de trabalho com altas remunerações. Acabei de mencionar. Não, não necessariamente, tá? Imigrante, pessoal, ocupa posto baixo. Serviços gerais, limpeza, cuidador e tudo mais. Agora, eu tenho que mencionar também pessoas que vão para lá porque foram contratados pela Google, pela Microsoft. E aí sim, esses entraram lá corretamente, seguiu todo o protocolo e está ganhando muito. Mas a grande maioria dos imigrantes que estão nos Estados Unidos, com certeza não trabalham para a Google, tá? São babás, são domésticas, são serviços gerais, tá bom? Então, falso. C. A quantidade de imigrantes em determinadas regiões é tão grande a ponto de serem utilizadas outras línguas no lugar do inglês.
Verdadeiro, tá, gente? A Flórida mesmo é exemplo, tá? Quem quer ir para Miami fazer intercâmbio de inglês não vai conseguir. Lá é basicamente todo mundo fala em espanhol, tá? E eu até mencionei que um lugar próximo de Boston tem tanto brasileiro que as placas estão em português. E é bem comum isso mesmo, tá? É um país multicultural. Então, nos grandes centros, Nova York, por exemplo, você tem bairros étnicos, e isso vai concordar com a próxima questão, né? É comum a existência de bairros étnicos, como Chinatowns e bairros latinos? Verdadeiro. Você vai na Chinatown, um bairro chinês, todo mundo está falando em chinês. Os outdoors, assim, as placas de as marquises das lojas está em chinês e em pequenininho lá está em inglês, porque a população que está lá, que consome, que frequenta, é chinesa. E também pode ser latina de maneira geral ou de outros lugares. Tá? E por último, assim como no Brasil, a maior parte da população está concentrada nas áreas próximas ao litoral. Verdadeiro, tá, pessoal? Na live que eu fiz eu mencionei aquela região noroeste, nordeste dos Estados Unidos, perdão, Boston, Nova York, Detroit, Chicago, Pittsburgh, Washington, concentra um terço da população dos Estados Unidos, tá? Aí a gente distribui o resto na Flórida, distribui um pouco ali no Texas, no Golfo do México, São Francisco, do outro lado Seattle. O que sobra nesse meio? O que sobra? Em Montana, Idaho, Wyoming, Nebraska, Nevada, Minnesota, as áreas agrícolas. Então a densidade demográfica lá é bem menor. A população realmente se concentra nas duas costas, tanto leste quanto oeste. Então verdadeira também. A única falsa era a questão B. Beleza? Bom, questão 7, né? Os Estados Unidos possuem dois centros industriais importantes, um no Nordeste, nas cidades de Detroit, Chicago, Nova York, Boston, entre outras, e outro na costa oeste, na Califórnia, no Vale do Silício. Quais tipos de indústrias existem nesses dois polos? Aqui, pessoal, bastante gente foi econômica, digamos assim, e colocou só um. Colocava assim, olha, lá no Nordeste nós temos a indústria siderúrgica e automobilística, ou do laticínios. Beleza, tá correto. E o outro? Ou muitas pessoas só colocaram a questão do Vale do Silício, até porque era a questão do trabalho. Então, pessoal, nós temos no Nordeste uma indústria do século XX, uma indústria mais obsoleta da energia, do carvão, energia aqui é queima de carvão, tá? Não é petróleo, não. Carvão, siderurgia e aço, fabricação de automóveis, uma indústria voltada do século XX, até porque é um polo que surgiu no século XX. Na Califórnia é diferente. Tecnologia, internet, telecomunicação, redes sociais, indústria de entretenimento. Então, completamente diferente do polo anterior. Tá? Algumas pessoas colocaram os dois, mas a grande maioria mencionou apenas um. Tá? Então, pessoal, eram dois. Beleza? E, por fim, uma questão bem fácil, né? Leia o texto atentamente. Então, descreve uma região dos Estados Unidos e diz o seguinte: abrange várias cidades dos Estados Unidos e é composto por um conjunto de empresas com o objetivo de gerar inovações científicas e tecnológicas, destacando-se na produção de chips. Entre as empresas que fazem parte desse complexo de desenvolvimento tecnológico estão as gigantes Apple, Google, Nvidia Corporation, Electronic Arts, AMD, Yahoo, HP, Intel, Microsoft, entre outras. O texto descreve a região do A. Grandes Lagos, na divisa com o Canadá e berço da indústria do automóvel. B. Do sul da Flórida, onde se localiza a Disney World e um dos centros de lazer mais visitados do mundo. C. Do oeste do Texas, principalmente nas áreas de exploração de petróleo e centro de controle de operações da NASA. D. Do Vale do Silício, na Califórnia, sobretudo em São Francisco e Palo Alto. E E. Noroeste de Seattle, no chamado Sunbelt. Bom, pessoal, isso aqui é bem fácil. Vocês fizeram um trabalho sobre isso, que é D. Vale do Silício. Né? Por que tem esse nome, silício? Silício é um mineral que está presente em quase todo o componente eletrônico, computador, celular, TV, notebook, enfim, quase tudo tem silício. E as empresas de tecnologia estão justamente no Vale do Silício.
Beleza, pessoal? Feita a nossa correção, lembrando, se você não gabaritou, não atingiu a nota máxima, faça a refacção, refaça as questões que você errou, me envie na forma de tarefa, tá? Pode fazer no caderno mesmo. Se você tem alguma pendência, por favor, esteja me enviando nos próximos dias. Se você tem dúvidas, se tem pendências, pode me enviar um e-mail que eu vou responder vocês, mas não deixem de fazer. Beleza, pessoal? Até a próxima aula, bons estudos e até mais!